Venho nesse vídeo contar para vocês tudo sobre a prova do CIELE, como é cada modalidade, entender como é realmente a prova para vocês não caírem de paraquedas e saber lidar com o tempo de cada questão. Oi, gente! Meu nome é Stephanie, mais conhecida como Pepe. Eu sou caloura de medicina na UNLP em 2022 e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, porque eu acredito que os vídeos que eu posto aqui no canal podem te dar algum insight. Bom, para contextualizar, o CIELE é o Serviço de Evaluação de la Língua Espanhola, atestando o grau do domínio espanhol por meio eletrônico, destinado a estudantes e profissionais dos 5 continentes. Ele é um dos meios que existem para fazer o teste de proficiência em espanhol que a UNLP aceita, mas além do CIELE, que tem que ser global, tem o CELU, que também dá para fazer aqui no Brasil, mas também tem o SEI e o CERTEIA, só que esses não dá para fazer aqui no Brasil. E todos esses que eu falei aqui tem que ter o nível B2 em proeficiência. Mas como o vídeo de hoje é para falar sobre o CIELE, eu só vou falar sobre ele aqui nesse vídeo. Eu fiz também a prova do CELU, mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, a prova do CIELE ela pode ser feita de duas formas. Uma delas é você ir até um centro que é aplicado à prova na sua cidade, ou você pode também optar por fazer na sua própria casa. Eu, particularmente, escolhi fazer em um centro porque há muitos problemas técnicos, então eu não quis fazer na minha casa por conta disso. Caso de algum problema técnico, eu estando num centro, onde é aplicado a prova, eles próprios se responsabilizam por qualquer erro. Então eu preferi fazer em um centro aqui na minha cidade de Belo Horizonte. E o CIELE ele é assim, gente, você pode tirar até 1000 pontos na prova, mas para você atingir ali o nível B2, que é basicamente o que as universidades pedem, você tem que tirar ali, por exemplo, na compreensão de leitura de 178 a 216, sobre um total de 250 pontos que essa modalidade vale. E na compreensão auditiva, 154 a 210 pontos, sobre 250 pontos que essa modalidade também oferece. Na expressão e interação escrita, entre 167 a 254 pontos, num total de 250 pontos. E na expressão e interação orais, entre 176 a 274 pontos, num total também de 250 pontos. E falando aqui mais especificamente da UNLP, ela cobra somente 700 pontos, que já é o nível ali B2. Mas não necessariamente você precisa tirar ali B2 em todas as modalidades. Por exemplo, em compreensão de leitura, essa é uma das modalidades mais fáceis. Então, por exemplo, se você tirar um C1 ali em compreensão de leitura, por exemplo, e for ruim em alguma outra modalidade, pode compensar, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. E caso você não tire ali os 700 pontos, que é o que a UNLP pede, você pode fazer somente aquela modalidade ali que você foi ruim, aquela modalidade que você não atingiu ali o nível B2. Então isso é muito bom, gente? Porque você não precisa pagar para fazer o CIELE global ali novamente. Você pode pagar somente para fazer aquela modalidade. E dando continuidade, como eu falei, a prova é dividida em 4 modalidades, que são compreensão de leitura, compreensão orales, expressão e interação escrita, expressão e interação orales. E a prova tem duração de 3 horas e começa com a compreensão de leitura, que tem a duração de 60 minutos. E como eu falei, para mim, essa é a parte mais fácil da prova e é aquela que você tem que garantir a maior pontuação possível. E, gente, não fica preocupado com o tempo, não. Dá para fazer de boa, dá tempo até de sobra para você fazer ali cada questão e cada modalidade. Essa modalidade tem 5 tarefas com 38 perguntas. E cada tarefa começa com o nível mais fácil, que é o A1 e o A2, e vai aumentando consequentemente. E a prova, gente, costuma ter o mesmo padrão sempre. E lembrando que essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês não é meramente a minha experiência. Elas também estão no site do CIELE, que vocês podem ir lá também e consultar. Então, aprofundando mais aqui, entrando mais na prova, a tarefa 1 tem 5 questões, que são basicamente ali interpretação de texto, que pode ser
de conteúdos gerais, qualquer coisa. A tarefa 2, você tem que ler um texto e responder 5 perguntas. A tarefa 3, ler 3 textos e responder 8 perguntas. A tarefa 4 é ler 2 textos que estão incompletos e completar com parágrafos que estão faltando. E a tarefa 5 é ler um texto também completo, só que está com alguns buracos. E nesses buracos você tem que completar ali com uma preposição, um conectivo. E todos eles, gente, quando você clica, eles têm as alternativas ali que podem ser colocadas. Então ele te dá ali algumas suposições para você preencher esses buraquinhos. E depois, gente, que vocês fazem ali a inscrição no CL, vocês têm como ver, sabe, um molde da prova. Então é bom vocês irem lá também, ver direitinho, visualizarem, que é melhor também para vocês compreenderem como é a prova. E para vocês irem para a prova e já saber o que esperar em cada questão, em cada tarefa e em cada modalidade. Já a prueba de compreensão auditiva tem a duração de 55 minutos, com 6 tarefas e 38 perguntas. Essa parte vocês somente vão poder escutar e depois que o áudio acabar, ou então quando vocês estiverem ouvindo, vocês já podem responder as perguntas que vão sendo ali propostas. A prueba de expressão e interação escritas tem duração de 50 minutos com 2 textos. Então, basicamente, se você for dividir esses 2 textos, né, você tem 25 para um e 25 para outro, mas isso é muito relativo. Então, já treinem antes ali quanto tempo você demora para fazer um e-mail, uma carta, um blog, para quando chegar na prova você não se perder ali com o tempo que eles propõem. E como eu falei, os textos costumam ser de carta, de blog, de e-mail, de artigo de opinião. Então lá eles sempre vão te dar 2 opções, uma carta e um blog, uma carta e um e-mail. Eu particularmente gosto muito de escrever e-mail. Eu já tenho um padrãozinho de e-mail, então eu sempre faço ali da mesma maneira. E no outro eu sempre escolho ali um artigo de opinião ou um blog, porque o segundo texto ele é bem maior. Então, com o artigo de opinião, eu tenho muito mais espaço para escrever, com uma apresentação, com os 2 argumentos e uma conclusão. Eu não fico tão engessada como uma carta, por exemplo. O primeiro texto costuma ter ali de 100 a 150 palavras e o segundo texto de 250 a 300 palavras. E embaixo, gente, de onde a gente escreve, tem um contabilizador. Então, enquanto você vai escrevendo ali, ele vai contando. Então, você não precisa pegar um texto seu ali e contando palavra por palavra. O próprio sistema, ele vai contando para você. E uma dúvida que eu tive também, gente, que eu vou falar aqui para vocês, porque vai que é uma dúvida de alguém também, com relação ao teclado em espanhol. Eu fiquei muito na dúvida em fazer a prova por causa dos símbolos, né? O tio no N, o ponto de interrogação e exclamação invertido. E na própria plataforma tem um símbolozinho. Então, quando você precisar ali colocar uma interrogação, um tio no N, você é só clicar no símbolozinho, que ele vai disponibilizar ali todos os símbolos possíveis que você possa querer colocar em uma palavra. Então, essa foi uma dúvida minha, que eu ficava preocupadíssima. E depois que eu soube disso, eu fiquei muito mais tranquila, porque tem palavras, né, como tio no N, que não tem no teclado brasileiro. Então, fiquem tranquilos que vai ter lá um campozinho que você pode selecionar. E, gente, vai deixando aqui nos comentários as dúvidas que vocês vão tendo, que eu vou respondendo. Vamos compartilhar experiências, que um vai ajudando o outro. Já a prueba de expressão e interação orales tem duração de 15 a 20 minutos e 5 tarefas. Essa é uma das modalidades mais temidas, né? Muita gente fala dela, né, que é a mais difícil, mas fiquem tranquilos, porque sempre também tem um padrão. Então escute aqui as dicas que eu vou falar sobre ela, que vai te ajudar muito, e não precisem ir com medo, gente, vai dar tudo certo. Só seguir algumas dicas e alguns padrões, porque, como eu falei, a prova do CL, ela é um padrão. Então, é só você treinar ali, fazer os simulados, que vai dar tudo certo. Bom, a tarefa 1 tem 4 perguntas pessoais, que costuma ser assim: qual o seu nome? Soletre o seu nome. Qual o seu número de telefone? Qual o seu e-mail? Qual o seu prato favorito quando pequeno? O que você vai fazer no próximo final de semana? O que você vai fazer no seu próximo aniversário? É uma partezinha ali da prova que eles fazem perguntas
perguntas só para ver se você sabe ali os tempos verbais de presente, passado, futuro. A primeira e a segunda pergunta você tem um tempo ali para gravar de 15 segundos e a terceira e a quarta pergunta você tem a duração para gravar de 30 segundos. A tarefa 2 é a tarefa de descrição de imagens. Lá eles dão duas opções para vocês escolherem qual a imagem você vai querer descrever. E eles dão um tempo ali de 30 segundos para você escolher qual das duas opções. Nessa tarefa você tem 2 minutos para preparar ali o que você vai falar. Então você pode pensar ali antes de responder e 2 minutos de resposta. Então tente utilizar ali o máximo de tempo possível na hora de você gravar, porque assim eles vão ver que você tem um amplo vocabulário. Na tarefa 3 são simulações do cotidiano. Por exemplo, você vai ter que desmarcar uma consulta com o seu médico porque o seu filho, por exemplo, teve uma intercorrência e você vai ter que ir lá resolver esse problema. Então você vai ter que ficar falando assim várias coisas. Ou, por exemplo, vender um carro, explicar o motivo por que você está vendendo o carro. Então são simulações assim do cotidiano. Essa tarefa também é um pouco chatinha, muita gente não gosta dela, mas só treinar, gente, que dá tudo certinho, né? Treina essas situações assim do cotidiano, desmarcar uma consulta, vender um carro, fazer uma entrevista de emprego. Então vai treinando essas simulações do cotidiano. E nessa, gente, ele vai te dando os direcionamentos ali no comando. Então é bom você ir seguindo o que eles pedem. E nessa, gente, vocês têm 30 segundos para escolher ali qual das duas opções você vai querer, porque ele também te dá duas opções, né? E nessa ele não te dá um tempo ali para preparar. Quando você escolhe ali a opção é papum, você já começa a gravar. Você não tem como pensar ali no que você vai falar. E não comete o mesmo erro que aconteceu comigo, pelo amor de Deus, porque antes de você escolher ali qual opção você vai querer, eles te dão um tempinho de escolha. Então, nesse tempinho, você tem como pensar, né, o que você vai falar, já que esse não tem um tempo de preparação ali depois que você escolhe. Eu usei esse tempinho que eles dão ali para escolher entre as duas opções para pensar no vocabulário, no que eu ia falar, e eu esqueci de clicar na opção. Então foi uma opção ali aleatória. E a que foi que eu não tinha preparado. Então fiquem de olho nisso, sabe? Não deixem passar ali o tempinho que eles dão pra vocês escolherem. Eu fiz o Embromation lá, deu certo no final das contas. Mas pra vocês ficarem mais tranquilos e não ficarem ansiosos, igual eu, depois que eu fiz essa, eu fiquei super, hiper, mega ansiosa, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Bom, e na tarefa 4 vocês também têm duas opções de tema. Escolhendo o tema, você tem 1 minuto para ler um textinho que eles põem ali e depois vocês já vão ter que ouvir um áudio de 3 perguntas e responder essas perguntas que é de acordo com o tema que vocês escolheram e leram ali. E em cada pergunta ali vocês têm 1 minuto de resposta ali para gravar e vocês podem escutar o áudio 2 vezes. E na última tarefa, que é a tarefa 5, é um monólogo que você vai ter que falar ali sobre um tema, sobre uma afirmação que vai aparecer de 3 a 4 minutos. Essa é a tarefa que você tem que falar muito, muito mesmo. Então você coloca ali situações do seu cotidiano, dê exemplos, e as afirmações que podem aparecer é tipo assim: somente a música tem o poder de transformar vidas. Então, a partir dessa afirmação, você vai dizer: ah, eu sou contra, eu sou a favor. Por exemplo, no meu caiu sobre a música, e era tipo isso. Então, para exemplificar, eu coloquei que antes da prova eu fui escutando Maluma, e isso me ajudou muito, porque a música realmente tem um poder transformador de deixar a gente mais leve. Então você vai inventando coisas ali e não necessariamente, gente, tem que ser coisas que você acredita. Inventa, não necessariamente tem que ser sua opinião. Se for mais fácil ser contra aquilo ali, mesmo você acreditando que é verdade, fala. Eles não estão preocupando com a sua opinião, e sim se vocês sabem falar o espanhol. E além disso, gente, só dando um adendo aqui, depois que vocês fazem a inscrição ali no CL, tem uma partezinha lá que chama Mock para candidatos, que explica tudo. Tudo, gente, literalmente tudo. Cada partezinha ali da prova, cada questão, em vídeos muito explicativo e bem interativo. Então, depois que vocês fizerem a inscrição, não deixa de olhar essa parte também. E no site também tem uma partezinha lá que chama o demo, que lá você pode fazer uma simulação da prova, um simulado mesmo. Você faz lá em tempo real, com o cronômetro e tudo. Então, essa é uma partezinha também que eu falo assim, que é essencial, que vai te ajudar muito a você não cair de paraquedas ali na hora da prova, porque como eu falei, o CL é um padrão, e se você souber também fazer a prova, você vai muito bem.
E bom, falando só um pouquinho agora da minha experiência, eu fiz a prova dia 1º do 11, às 6 horas até às 10 da noite. E o meu resultado saiu em 1 dia e 6 horas, literalmente, saiu muito rápido, saiu no dia 3/11. Foi super, hiper, mega rápido, mas isso é muito relativo, porque uma amiga minha também fez no mesmo dia que eu, um pouquinho mais cedo, e o resultado dela saiu, acredito que depois de 1 semana, então isso é bem relativo. De toda forma, vocês têm pelo menos ali 15 dias úteis para ter o resultado de vocês. E com relação, gente, ao agendamento da prova, é feito tudo pelo site deles. E o pagamento, isso é uma coisa que muita gente pergunta, tem que ser cartão internacional. E uma outra dica que eu dou para vocês é treinar pelo site do Prof. Deli. Lá, gente, tem muito exercício, muito conteúdo e dividido também ali entre níveis A1, B1, B2, C1. Então, é muito bom vocês treinarem por esse site também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que principalmente eu tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o like aqui para me ajudar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.